Olá pessoal, essa é a aula 6 sobre movimento circular. Na aula passada a gente começou a tratar dos movimentos bidimensionais falando do lançamento oblíquo. Hoje a gente dá continuidade falando do movimento circular. O movimento circular tem diversas aplicações. A gente pode ver, por exemplo, nas pás de um ventilador, o movimento das pás de um ventilador, o movimento do relógio analógico, o movimento de uma roda gigante, o movimento das rodas de um carro. Então todos esses movimentos eles podem ser descritos como movimento circular. Hoje nós vamos tratar especificamente do movimento circular uniforme. Então lá a gente tinha o nosso movimento retilíneo uniforme. Aqui vocês vão perceber que existe uma analogia entre esses dois movimentos. Bom, uma coisa curiosa sobre o movimento circular é o seguinte. Newton propôs o seguinte experimento mental. Imagine que você coloque um canhão sobre uma montanha e dispare esse canhão. Desprezando a resistência do ar, esse canhão disparado, essa bala de canhão disparada, ela vai realizar um movimento como esse aqui, ó. Um movimento parabólico que a gente já conhece, no caso, um lançamento. Nesse caso em especial, um lançamento horizontal, ok? Poderia ser disparado para cima e ser um oblíquo também. Ok, para cima, então teríamos um lançamento oblíquo. Se lançarmos essa bola de canhão essa bala de canhão com uma velocidade maior, ele vai ter um outro movimento, ainda sob a ação da aceleração gravitacional, continua sendo parabólico, vai ter um alcance maior, uma altura maior, um tempo maior de movimento. Se você dispara com a velocidade maior, você tem esse terceiro caso. Maior ainda, o quarto caso. Se você pudesse disparar essa bala de canhão com a velocidade suficientemente intensa, você teria esse caso aqui, ó, esse último caso. A bala de canhão entraria em órbita. Então, por exemplo, o satélite em órbita é um caso extremo de um projétil em queda livre. Na verdade, esse objeto está em queda livre, claro, desprezando a resistência do ar. O que acontece com o satélite? Quando você dispara com uma velocidade suficientemente grande, ele está sempre caindo. Só que ele está caindo e fica em órbita. Basicamente, essa é a ideia, ok? A gente vai mostrar uma animação depois, trazendo aí essa ideia mais ou menos, ok? Então, na verdade, essa é a sensação de quem está em órbita, por exemplo, a sensação de queda livre. Você lá sente a ausência de gravidade porque você está, na verdade, caindo o tempo todo em direção ao centro da Terra, ok? Isso a gente vai tratar melhor quando for falar de forças. Por enquanto, a gente quer mostrar que, na verdade, a gente obtém aqui um movimento circular, que é um movimento com uma velocidade e com uma aceleração que está apontando para o centro. Tudo bem? Então, vamos falar então das principais características do nosso movimento circular. Imagine aí que a gente tem aqui uma circunferência, o centro dela, ó, o que eu vou chamar de O, a origem do movimento. O segmento de reta que conecta aí C e O, eu vou chamar eu vou dizer que é o meu semi-eixo positivo X, por exemplo, onde eu vou começar a contar os ângulos, contar a partir de um crescimento aqui no sentido anti-horário, como na trigonometria, ok? Imagine que eu esteja numa posição aqui da circunferência no ponto P0. Então, com relação a C e O, eu faço um ângulo que eu vou chamar de φ0. Se P0 é a minha posição inicial, φ0 é o meu ângulo inicial. Se eu me movo agora na circunferência do ponto P0 para o ponto P, então eu estava com o ângulo φ0, passei a ter o ângulo φ. Eu varri ângulos. Então, veja, no movimento retilíneo, quando você sai de uma posição para uma outra posição, você se deslocou, a gente pode definir velocidade como deslocamento sobre o tempo, ok? Sobre o intervalo de tempo decorrido. Aqui, de modo análogo, a gente vai ter a velocidade, que é a velocidade angular, como a variação do ângulo, no caso, ângulo final menos ângulo inicial, dividido pelo intervalo de tempo que isso durou. Isso aqui sendo uma constante diferente de zero, a gente tem, portanto, uma velocidade constante. E isso caracteriza o movimento circular. Então, no movimento circular, nós vamos realizar uma trajetória que forma um círculo, sendo que a nossa velocidade angular, ou seja, a velocidade com que a gente vai varrer ângulos, a velocidade de deslocamento angular, ela vai ser uma velocidade constante. Do mesmo modo que a velocidade é constante, no caso escalar, no movimento retilíneo uniforme. Ok? Como é que a gente pode calcular essa velocidade? Imagine o seguinte, ó. Qual é todo o ângulo em radianos de uma circunferência? 2π. 2π é todo o ângulo, que seria o equivalente a 360 graus.
E a gente define aqui uma grandeza chamada de período, que é o tempo necessário para completar uma volta, completar um ciclo. Então, todo o ângulo varrido, 2π, dividido pelo tempo necessário para completar esse ciclo, que é o período, é a forma que a gente calcula aqui a velocidade angular. Portanto, 2π sobre o período, ok? Também podemos definir de outra forma. O inverso do período é igual à frequência. E aí a gente pode calcular a velocidade angular como 2π vezes a frequência, onde a frequência é definida como o número de ciclos ou o número de voltas que a gente dá por unidade de tempo. Normalmente, no sistema internacional, isso é dado em Hertz, que é o inverso do segundo, e o período é dado em segundo mesmo. Já a velocidade angular é dada em radianos por segundo, ok? Ainda nesse movimento, temos uma aceleração angular igual a zero, ou seja, se a velocidade angular é constante, não temos aceleração. Então, isso é análogo ao MRU, que a gente havia obtido aí em aulas anteriores. E qual vai ser a função horária, ou a função angular do MCU? Φ é igual a φ0 mais ωt, ou seja, o ângulo, a posição angular na qual a gente vai se encontrar depende da posição angular inicial, mais a sua velocidade de varredura de ângulo, vezes o tempo de movimento. Então, isso é análogo a S é igual a SO mais VT, onde aqui nós temos as grandezas angulares e lá nós tínhamos as grandezas lineares, ok? Então, isso aqui é o básico do movimento circular uniforme. Ainda sobre esse movimento, ele acontece da seguinte forma, tem uma coisa diferente desse movimento, veja. Esse movimento ele tem uma velocidade escalar também, além de ter uma velocidade angular, que é uma velocidade de varredura de ângulo, ele tem uma velocidade escalar que é tangente à circunferência naquele ponto em que você se encontra, ou que o objeto se encontra. Então você tem uma aceleração, é chamada de centrípeta, ela vai apontar para o centro, e você tem uma velocidade que é tangente. E o que essa aceleração fica fazendo? Ela não muda o módulo da velocidade, ela muda somente a direção. Então, a direção da velocidade ela varia o tempo todo no movimento e o módulo dela é mantido constante. Nós calculamos a aceleração centrípeta como v² sobre o raio. E como é que a gente acha esse v? V é definido como ômega-r. Ômega é a velocidade angular e r é o raio da trajetória. Ok? Deixa eu mostrar para vocês uma animação aqui, uma simulação, perdão, sobre essa questão do satélite ainda. Então, imagine que a Terra é um satélite que está aqui bem pequenininho. Nós temos a aceleração centrípeta, que está apontada aqui como azul. Ela diz que é a força da gravidade, mas na mesma direção da força a gente tem a aceleração. Então, a gente tem aqui uma aceleração que aponta para o centro. E, ao mesmo tempo, o satélite já tem uma velocidade tangencial a essa trajetória. Essa velocidade ela fica mudando de direção. Observem o vetor, o tamanho dele é mantido, mas ele muda de direção o tempo todo devido à aceleração centrípeta, ok? Por que um satélite, por exemplo, ele não cai em direção à Terra se ele está nessa eterna queda livre, como a gente havia dito? Bom, ele não cai porque ele tem uma velocidade tangencial. Na verdade, ele está caindo o tempo todo, só que quando ele cai um pouco, ele se desloca para frente, cai, vai para frente, cai, vai para frente, a consequência é um movimento circular, ok? E aqui a gente está apresentando um movimento circular uniforme, ou seja, o módulo da velocidade ela é constante, esse módulo, porém a direção fica variando sobre a ação aqui da aceleração centrípeta. Então, se for perguntado, por exemplo, o movimento circular uniforme não tem aceleração. Falso. Ele tem uma aceleração. O retilíneo uniforme não tem, e a velocidade é constante. Aqui tem aceleração, e o módulo da velocidade é que é constante, mas a direção varia continuamente, ok? Bom, é isso aí. Vamos voltar aí para o MCU. Então, estamos aqui. Então, essas são as principais características, ok? Só para recapitular, temos a função horária, posição angular igual a posição angular inicial mais ômega vezes t. Ômega é a velocidade angular, que pode ser calculada como 2π sobre o período, onde período é o tempo necessário para completar um ciclo, ou 2π vezes a frequência, onde a frequência é o número de ciclos completos por unidade de tempo, ok? A aceleração angular é zero, porque a gente está estudando um circular uniforme. Temos uma aceleração que é centrípeta, que aponta para o centro. Lá é a angular, que é zero. Aqui é uma aceleração que não é angular.
Ela é centrípeta, aponta para o centro, vale v ao quadrado sobre o raio, e temos uma velocidade escalar, que é em módulo constante, mas sua direção muda continuamente, podendo ser calculada como ômega-r. Ok? Com isso, nós vamos resolver um problema. Um menino faz girar uma pedra em um círculo horizontal a 1,5 m acima do solo, por meio de um barbante de 1,2 metros de comprimento. O barbante arrebenta e a pedra colide com o solo a 10 metros de distância. Calcule a aceleração centrípeta da pedra durante o movimento circular. Então imagine que tem um menino girando aí uma pedra com um barbante acima da sua cabeça, por exemplo. E esse barbante tem 1,2 metros, isso vai ser o raio da nossa circunferência. 1,5 metros acima do solo está o plano que o menino está girando essa pedra. Então vai formar um movimento circular a 1,5 m do solo. De repente esse barbante se rompe e o que vai acontecer? Acabou com a aceleração centrípeta, que era produzida aí, no caso, por essa tração na corda. A gente vai entrar em forças em outra aula, mas basicamente rompeu a corda. O que vai acontecer com a pedra? Vai escapar pela tangente com aquela velocidade que ela tinha tangencial ao movimento. E com isso ela vai realizar um lançamento. A pedra vai realizar um movimento que é um lançamento horizontal. Ou seja, ela vai sair com velocidade em y0, mas vai ter velocidade em x, até atingir aí o solo a 10 metros de distância. Minha recomendação, façam o desenho para vocês entenderem o problema. Então eu fiz o desenho, está ele aqui. Nós temos aqui então o menino, o plano que o menino está girando aqui, a pedra está a 1 metro, está h de distância, que é, cadê os dados? Está aqui, 1,5 m de altura. Esse raio da circunferência é justamente o tamanho do barbante, que é 1,2 metros. A gravidade a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado, se o problema não informar um outro valor. E vai ter uma velocidade aqui, que é essa velocidade com que esse movimento está acontecendo. É justamente essa daqui, ó. Essa velocidade aqui. Essa velocidade é escalar, ok? Então, essa velocidade é a velocidade horizontal com que vai acontecer esse lançamento. Isso aqui é a metade de um lançamento oblíquo, basicamente. Então, você está aqui no ponto de altura máxima, você tem velocidade em y0, mas você ainda tem velocidade em x, que é constante. Então, esse movimento é mRu em x, um mRv em y. Ok? Está aqui os nossos dados. Quais equações a gente vai utilizar para resolver o problema? Então, o que ele quer no final das contas? Qual é a aceleração centrípeta da pedra? A aceleração centrípeta é dada por v ao quadrado sobre o raio. A gente tem também um movimento aqui, que é o mRu em x, x igual a x0 mais vxt, isso aqui a gente viu na aula passada sobre lançamento. E aqui é o movimento em y, que é um mRuv, trocando a aceleração por menos g, que a gravidade aponta para baixo, aceleração gravitacional. Então, y igual a y0 mais v0yt menos meio de gt ao quadrado. Ok? O que eu quero é a aceleração centrípeta. Eu tenho raio? Tenho, mas não tenho velocidade. Então, vou ter que calcular essa velocidade. Mas para eu calcular a velocidade aqui, que é essa daqui em x, eu preciso do tempo. Eu não tenho tempo, então eu vou usar a equação de y para achar o tempo, usar o tempo na equação de x para achar a velocidade, usar a velocidade na equação da aceleração para resolver o problema. Ok? Então, vamos tentar resolver ela aí. Está aí nosso problema. Vamos começar fazendo análise no eixo y. Então, esquece essa primeira parte. Pensa o caso em que a pedra aqui já está sendo disparada e vai atingir o solo. O que está acontecendo em y? Está aqui nossa equação. A altura final é 0, que vai bater no solo. A altura inicial é o h, que é a altura onde se encontra a pedra no início do movimento. Velocidade em y, 0. Não confunda, essa velocidade é em x. A velocidade em y é 0, ele não tem nenhuma movimentação no eixo y. Então, 0 menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Ou seja, passa o h para cá negativo, vai ficar h igual a gt ao quadrado sobre 2. H a gente tem que vale 10, gravidade vale 10. Não, desculpa, h vale 1,5. H vale 1,5, gravidade 10. Você consegue aqui, passa o 2 multiplicando, divide a gravidade, tira a raiz, achou o tempo, 0,55 segundos. Então, esse é o tempo que a pedra leva para chegar até o solo. Ok? É o tempo do nosso movimento. Lembrando que o movimento em y é independente do movimento em x, porém, ambos são conectados pelo tempo. Então, agora a gente vai analisar em x.
Em x eu tenho um MRU, eu tenho aqui a única equação para MRU é essa. Quem é a posição x, posição final? É d, que é essa distância horizontal. Quem é a posição inicial? 0. Posso considerar 0, 0 aqui. Velocidade em x é v, essa velocidade que eu defini aqui, que é justamente a velocidade com que ele vai estar na tangente aqui à nossa órbita, ao nosso movimento circular. E o tempo eu já tenho. Então, quem é o tempo? O tempo é distância sobre a velocidade. Assim, eu tenho o valor de d, que vale 10. O tempo acabei de calcular, acho a velocidade 18,2 metros por segundo. Agora, eu vou para a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio. Eu já tenho a velocidade, 18,2 eleva ao quadrado. O raio é 1,2. Acho a aceleração centrípeta, 276 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido aí os conceitos básicos de movimento circular uniforme. E lembre-se que esses conceitos começam a se acumular. Então, por exemplo, veja que nesse problema a gente está misturando o movimento circular com o lançamento, que é o que a gente viu na aula passada. Então, a gente acaba usando um pouco dessas coisas aí de aulas anteriores. Então, estudem e se divirtam. Até a próxima videoaula.